Olá, estamos de volta com a Escola Ministerial, nosso segundo módulo, que é a visão panorâmica e histórica do Novo Testamento. E dentro disso estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que tem por tema a resolução ou aconselhamento para diversos problemas e também a resposta a muitas perguntas que haviam sido enviadas para o apóstolo sobre diversas dúvidas que aquela comunidade estava tendo. Para nós é um privilégio que eles tenham tido essas dúvidas e também problemas comuns que estavam acontecendo. A igreja de Corinto era uma igreja muito rica nos dons do Espírito, era uma igreja bastante completa, mas também, por causa disso, tinha muitos problemas. E assim, graças aos problemas que eles passaram, chegou até nós o escrito deste apóstolo aconselhando sobre tantas dificuldades que às vezes a igreja local enfrenta. Estivemos estudando até o capítulo 10 e terminamos falando da liberdade cristã. Nos capítulos 8, 9 e 10, o apóstolo Paulo fala sobre diversos assuntos, mas o tema central está sendo então o uso da liberdade cristã, ou como devemos então utilizar essa liberdade, fazer uso deste presente tão grande que nos foi dado em Cristo, de já não haver mais diferença entre as pessoas e sermos agora livres, porém conduzidos pelo Espírito Santo. O capítulo 11 faz esta ligação, então, portanto, deste assunto da liberdade cristã, e ele vai apontar algumas outras dificuldades que a comunidade estava tendo. Versículo 1 diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Então, falando dessa liberdade cristã, Paulo é o campeão em pregar a liberdade cristã, mas no momento em que ele vive a prática da sua vida cristã, nós vemos que ele se restringia de muitas coisas lícitas, para não obstruir de nenhuma forma o livre curso do Evangelho. Assim, ele termina falando para não sermos escândalos nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Quer dizer, em tudo buscar a glória de Deus. E aqui ele vai entrar numa situação, no culto público, em que talvez essa liberdade estava dando ocasião para alguns excessos, porque fica claro que Paulo estava ensinando que em Cristo já não há mais judeu, nem gentio, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, mas todos têm o mesmo status, digamos assim, diante do Senhor. E então, no culto público aqui, as mulheres estavam deixando um uso comum daquela época. Então, este texto, dos versículos 2 até o 16, está falando sobre uma hierarquia funcional. E diz assim, olha, no versículo 3, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Então aqui ele vai entrar no assunto sobre o uso do véu, porque dentro daquela cultura, naqueles dias, a mulher andar de véu era um sinal de sujeição ou de estar debaixo de autoridade. Temos isso ainda até hoje nos países do Oriente, alguns países do Oriente, que as mulheres cobrem a sua cabeça, usam todas umas roupas longas. E isso significa, naquela cultura, que a mulher está respeitando a autoridade que está sobre ela. Porém, no Ocidente, o uso do véu ou não tem mais essa conotação. E também aqui ele está dizendo, olha, que a mulher, quando ora ou profetiza. Então, vemos que nos cultos, a mulher podia orar e podia profetizar. Mas o assunto aqui, então,
é que Paulo está dizendo que é melhor que a mulher use o véu, já que fazia parte daquela cultura, que isso era um símbolo de estar debaixo da autoridade. No versículo 11 diz, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Então ele encerra esse assunto falando nesse teor dentro daquilo que era um costume daquela cultura na época. Versículos 17 seguintes, ele vai entrar em outro ponto, que é a ceia do Senhor. A maneira como eles estavam fazendo a ceia estava demonstrando que eles tinham perdido o propósito ou o entendimento do que simbolizava aquela ceia. Tanto entre os pagãos quanto entre os cristãos, era comum as festas de comunhão entre eles. E entre os cristãos, estas eram chamadas de festas ágape, ou festas de comunhão, festas do amor. Então eles se reuniam para uma grande refeição, e dentro dessa refeição, eles então faziam a ceia do Senhor. E Paulo vai instruir e vai falar a respeito disso. Versículo 18 diz o seguinte: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Interessante aqui, ele volta a abordar o assunto que foi tão detalhado lá no início da carta, aquelas divisões na igreja de Corinto. E ele está dizendo, olha, para começar, ele fala no versículo 17 que em outras coisas ele estava elogiando a igreja de Corinto, mas neste ponto ele não tinha o que elogiá-los. E então ele começa pontuando que primeiro ele ouviu dizer que havia divisões, como tinha sido já tratado lá no início. Ele diz, em parte, eu até acho que isso seja bom, para que se manifeste quem realmente é virtuoso. Porque na hora da contenda, na hora da dificuldade, na hora das divisões, realmente são oportunidades incríveis que nós temos de demonstrar a humildade, a preferência de uns para com os outros, não buscando o nosso próprio interesse. E Paulo então estava extraindo algo de bom até no meio das divisões, dizendo, olha, em parte isso acontece para que se mostre quem realmente está sendo aprovado entre vocês. Mas o versículo 20 ele diz, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi, eu elogiarei por isso? Certamente que não. Então o assunto aqui claramente, e louvamos a Deus porque este lugar, esta carta, a primeira carta aos Coríntios, especificamente nesse capítulo, é o único lugar no Novo Testamento que nós vemos uma orientação clara, específica sobre como fazer a ceia do Senhor. E aqui então eles estavam não esperando uns pelos outros, estavam esquecendo do propósito principal da ceia. E ele vai anunciar logo a seguir, mas no capítulo 10 ele menciona algo, quando diz assim que embora sendo muitos, todos participam do mesmo pão. Isso significa que o cálice que é abençoado é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que é partido é a comunhão do corpo de Cristo. Então, embora sendo muitos, todos participam de um mesmo pão, de um mesmo corpo. Que este corpo é Jesus. Então, quando parte o pão, quando entrega o cálice com o vinho, não podia, como não se pode, perder de vista que este momento específico da ceia do Senhor tem a ver com a comunhão uns com os outros, tem a ver com a aceitação do próximo, tem a ver com esperar uns pelos outros, tem a ver em nos sentirmos um só corpo. E eles estavam totalmente desfocados nesse sentido. Aqui diz assim, olha, vocês vêm e comem sem esperar um pelos outros, e há até os que se embriagam.
Talvez aqui seja o sentido de embriaguez mesmo, ou mais possivelmente ele quer dizer, olha, enquanto uns passam fome, outros comem até não poder mais. Talvez um sentido querendo expressar esta falta de entendimento daquele momento. Então no versículo 23 ele vai dizer, olha, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, pegou o pão, repartiu, deu entre vós, também pegou o cálice da nova aliança e entregou a cada um, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Jesus estava instituindo aqui um memorial. No Novo Testamento existem poucos memoriais. O Antigo Testamento era cheio de cerimônias exteriores que tinham um significado muito importante. No Novo Testamento nós temos poucos memoriais e a ceia é um deles. O batismo é um outro memorial que falaremos posteriormente. Mas a ceia é um memorial, algo que está acontecendo exteriormente, mas que tem um grande significado. Não é aquele pão, não é aquele vinho, mas sim fazendo em memória do que Jesus fez. Versículo 26, ainda citando, diz, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então era uma identificação com a própria salvação, com o fato de nós crermos no sacrifício de Jesus e pertencermos a Ele agora. Mas não é possível falar de ceia do Senhor sem falar de unidade na igreja, sem falar de aceitação para com o próximo. E então Paulo, no versículo 27, continua dizendo, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Veja que ele estava falando das divisões. Ele estava falando que enquanto um vinha e comia rapidamente, sem esperar pelos outros, enquanto um se fartava, o outro passava fome. Então, perdendo o sentido da ceia, que diz, portanto, aí ele explica o que Jesus falou, o que Jesus instituiu para ser feito em memória, como algo significando uma coisa muito maior, e ele volta ao assunto, portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice indignamente. Quando lemos sobre isso, muitos são os pecados que nos tornam indignos de participar da ceia do Senhor. Veja bem, nós nunca seremos dignos da salvação. A salvação é um presente, a graça de Deus que nos alcançou. Mas depois de salvos, se nós voluntariamente escolhermos permanecer no pecado, permanecermos no orgulho, permanecermos com divisões, com mágoas, com ressentimentos, então nós mesmos estamos nos colocando numa posição de estar indignos. Por quê? Nós fomos perdoados pelo Senhor e quando celebramos a ceia, em memória, estamos ratificando que nós nos entregamos ao Senhor e pertencemos a Ele, que somos um só corpo. Então, muitos são os pecados que podem nos deixar nessa condição de indignos. No entanto, o que está sendo apontado aqui é a divisão. É o não esperar uns pelos outros. É a individualidade. Na igreja de Jesus Cristo, cada pessoa é diferente. Deus distribuiu dons, como nós vamos ver a seguir, particularmente a cada um. Então, cada um de nós é um indivíduo e nós temos a nossa individualidade, a nossa particularidade que nos foi dada por Deus. No entanto, é diferente pensarmos nesse aspecto, na individualidade ou no individualismo, onde eu escolho agora ser somente aquilo que eu sou, independente de contar ou de entender que eu faço parte de um todo, faço parte do corpo. Então, no versículo 28, por causa disso, ele diz, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice.
Aqui eu quero apontar algo que talvez a igreja de Jesus, por tantos anos buscando o zelo de fazer este memorial da melhor forma possível, buscando agradar o Senhor, talvez não tenha compreendido exatamente o teor ou aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando. Aqui ele diz assim: examine-se cada um a si mesmo. E por muito tempo, muitas igrejas, inclusive a nossa, imaginavam que coubesse aos pastores, aos líderes, examinar as pessoas. Tanto que aí partiu um costume que às vezes existe até nos nossos dias em algumas igrejas, das pessoas estarem aptas ou não para a ceia. Dizer assim: olha, você é bom não participar da ceia por causa disso, disso e daquilo. E então saímos fora do que aquilo que realmente a palavra de Deus diz. Porque somente a própria pessoa tem a capacidade de se examinar diante de Deus. Há coisas que são públicas, há transgressões que aparecem diante dos outros, mas há tantas coisas ocultas lá no coração, que da mesma maneira Deus vê, e Deus também está dizendo: não está certo, isso aqui também é pecado, um ressentimento escondido, uma mágoa escondida, um orgulho escondido. Portanto, o conselho da palavra de Deus é: examine-se. É o indivíduo, é o cristão que precisa se examinar diante de Deus. E eu digo que a ceia é algo tão maravilhoso que o Senhor nos entregou, porque o ser humano tende a entrar numa rotina. E nós somos salvos pela graça e somos tão gratos ao Senhor por isso. No entanto, no decorrer dos dias, a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, está dizendo que o Senhor é mentiroso. Isso significa que nós caímos em muitos pontos e nós devemos manter constantemente um arrependimento. E então o Senhor coloca a ceia para que haja um momento onde a gente possa se examinar com mais cuidado, um pouco mais profundamente, se realmente nós estamos vivendo à altura do nosso chamado. Outra coisa importante é que diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Não é para dizer: olha, examine-se e então não coma. Examine-se e então fique de fora da ceia. Não é esse o objetivo. O Senhor está sempre nos chamando. E a ceia é este memorial que reforça que nós somos um só corpo e que nós cremos no Senhor e estamos aguardando a sua volta. Como disse lá, todas as vezes que comermos do pão, bebermos do cálice, recordamos o que Jesus fez, a paixão que Ele morreu no nosso lugar, enquanto aguardamos a sua vinda. Então, algo que aponta para o passado e aponta também para o futuro. Então, este momento da ceia é um apelo do Senhor para que cada um se mantenha em pleno arrependimento, com coração puro, com coração limpo, aberto a todos os irmãos, entendendo o que significa fazer parte do corpo, se examine e então participe. E aqui, olha, vem uma parte importante, no versículo 29 diz o seguinte: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. O que significa isso? É exatamente, a Bíblia está dizendo que quem come sem discernir o corpo, e especificamente neste momento, Paulo está falando sem discernir aqui, tanto o corpo, o que significa o partir do corpo do Senhor, o que significa o cálice do sangue de Jesus vertido, mas também sem discernir que este sacrifício foi dado a todos. Então nós agora fazemos parte de um só corpo, sem discernir que nós não somos superiores a ninguém, mas que todos pela mesma graça são alcançados pelo Senhor. E diz que se alguém participa da ceia e não discerne estas coisas, há aqui muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. E esse dormir aqui significa a morte física daqueles que estão com o Senhor. Muitas vezes o Novo Testamento vai usar essa expressão, dormindo, para simbolizar a morte daqueles que estão em Cristo. E nós vamos dizer então, significa que há doenças que vêm pelo mau uso da ceia ou pela pessoa chegar e cear de uma maneira indigna. É isso que o texto está dizendo. O Senhor quer que nos mantenhamos puros. Olha a continuação do versículo, diz assim: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo.
Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Eu sempre enxergo a disciplina do Senhor como algo do seu amor, que faz parte do seu caráter. Entendemos isso no primeiro módulo da escola ministerial, Deus caminha na história, que os juízos de Deus é por causa da sua misericórdia. Assim, claramente, aqui o apóstolo diz, olha, a ceia é o momento para você se examinar. Mas se você não se examinar e participar, vai vir uma disciplina, vai vir juízo. Às vezes você vai se sentir fraco, às vezes pode até vir doenças, e há até aqueles que já partiram dessa vida por causa de repetir esta situação. Aqui não está dizendo de uma condenação eterna, mas está falando de uma disciplina do Senhor. E quando diz que quando nós não nos julgamos, o Senhor nos julga e nos disciplina para não sermos condenados com o mundo. Está percebendo? É como um pai que disciplina seu filho para que ele não saia do caminho, mas assim que ele sai um pouquinho, ele já retorne. A disciplina visa aproveitamento, visa voltarmos para o centro da vontade de Deus. Uma coisa importante a destacarmos é que jamais cabe a qualquer pessoa que seja julgar o próximo. Quando alguém está fraco, passando por uma situação difícil ou até doente, de repente a pessoa começará, eu acho que está em pecado, acho que é a disciplina do Senhor. Não, o texto não nos dá licença para isso. No entanto, aconselha que cada um de nós olhemos para a nossa própria vida e quando aparecerem sintomas de fraqueza na nossa vida, até quando aparecerem certas enfermidades, que nos perguntemos ao Senhor se existe algo em nós que não está correto, se estamos mantendo um caminho longe do Senhor, ou insistindo na prática de algum pecado e não permitindo que o Espírito Santo nos convença acerca deste pecado e assim possamos nos arrepender e voltar para o Senhor. Há muitas enfermidades que vêm naturalmente sobre nós por causa do desgaste da própria idade. Há também enfermidades que vêm como uma seta, como um dardo inflamado do maligno, e essa nós precisamos resistir, repreender no nome de Jesus. No entanto, em se tratando deste texto aqui, também precisamos analisar quando há algo sobre a nossa vida, se é por causa disso, se estamos transgredindo algo, e então a única solução é o arrependimento. Versículo 33, então Paulo conclui dizendo, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Toda essa instrução da ceia, portanto, tem um ponto principal, que é nos sentirmos corpo de Cristo, discernirmos tanto este momento especial que estamos celebrando a ceia do Senhor, como também discernir que fazemos parte de um mesmo corpo, e isso tem a ver com os nossos irmãos. No capítulo 12, 13 e 14, teremos um novo bloco, e agora ele vai falar sobre os dons espirituais. No capítulo 1, já lemos Paulo elogiando essa igreja, enxergando-os em Deus pela fé, diz assim que não faltava a eles dom algum. Então é uma igreja rica nas manifestações do Espírito Santo, e ele vem ensinando sobre isso. O versículo 4 diz, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então aqui ele faz uma introdução clara e específica, que há muitos dons. Aqui nós veremos listadas algumas das manifestações do Espírito, mas há outros textos da Bíblia que listam também os dons, e nem todas essas listas contêm os mesmos dons, dando talvez a entender que os dons do Espírito são ilimitados. Alguns que a Bíblia cita, mas Deus é Deus, e a manifestação
manifestação do Espírito pode ser da maneira como Deus aprouver. Uma coisa, no entanto, é muito clara. Diz assim, que a cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. E este é um ponto que Paulo vai destacar nesses 3 capítulos. O uso dos dons é sempre para a edificação da igreja. Deus vai repartir, o Espírito Santo vai distribuir as suas manifestações, mas visa o benefício comum. Também as manifestações do Espírito não são da própria pessoa, mas o Espírito distribui como quer, no momento em que quer. Então aqui está listando algumas dessas manifestações: palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, a fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, a fé. E todas essas coisas, no versículo 11 diz, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Paulo está começando a anunciar aqui o assunto. E pelo teor da apresentação, nós vamos perceber claramente que eles tinham perguntado ao apóstolo como deveria ser o uso dos dons do Espírito na igreja, porque estava acontecendo muita confusão. Outra coisa que era um problema forte na igreja de Corinto era o orgulho. A infantilidade. As pessoas muitas vezes achando que por eles terem dons espirituais, isto significava que eles eram crescidos ou maduros espiritualmente. Nós veremos aqui que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa pode acabar de se converter e ser usada pelo Senhor com os dons do Espírito. E talvez ser imatura em tantos outros aspectos. Então, os dons do Espírito não são certificados de grandeza, mas sim instrumentos para o serviço, para servirmos a comunidade, para que o corpo de Cristo seja edificado. No versículo 12 nós lemos, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Aqui o apóstolo Paulo lança a base de como cada cristão passa a fazer parte do corpo de Cristo. Ele faz menção do batismo com o Espírito Santo, que todos fomos batizados em um mesmo Espírito. João Batista apareceu dizendo, olha, eu vos batizo com água, mas virá depois de mim aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus aparece aos seus discípulos e também diz, porque João vos batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. É o cumprimento da promessa do Espírito Santo vir habitar dentro de cada cristão. Então aqui diz, porque em um só corpo, todos nós fomos batizados em um só Espírito. Quer dizer, todos bebemos de um mesmo Espírito. Esse é o ponto de partida da vida cristã, quando nós nos tornamos, portanto, o corpo de Cristo. E diz que o corpo é uma unidade. Embora tenha muitos membros, é um só corpo. Versículo 14 diz, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E assim Paulo vai desenvolvendo este raciocínio, querendo dizer, então, de como o Espírito Santo vai realizando a sua obra, embora sendo muitos, participamos de um mesmo corpo, mas temos diferentes funções, como também Deus distribui diferentes dons a cada um. Versículo 18 diz, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não preciso de você.
Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Algumas traduções dizem assim que cobrimos duplamente algumas partes do nosso corpo que parecem mais desonrosas, recebem honra dobrada. Quer dizer, recebem duas peças de roupa. Aqui, claramente, Paulo está expressando que muitas vezes existiam alguns dos dons que são mais visíveis. E por causa disso, alguns estavam se orgulhando ou dando excessiva importância a alguns determinados dons. Vamos perceber que o dom de línguas aqui parece que era uma grande sensação da igreja de Corinto. E eles estavam, então, divergindo muito sobre o uso na igreja do dom de línguas, porque é um dom visível, é algo que se manifesta, que os outros veem. Mas Paulo está dizendo, olha, todos os membros do nosso corpo são importantes. E nenhum membro pode dizer, não preciso do outro. E aqueles que parecem que têm menos honra, damos dupla honra. Quer dizer, todos são importantes. E o versículo 24, o finalzinho diz, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Novamente aqui, nada deve ser motivo de divisão, nem porque um conhece mais, o outro conhece menos, nem porque um tem mais, o outro tem menos, nem porque um tem mais dom de liderança, o outro tem menos. Não porque aquele tem aquele determinado dom e aquele tem outro dom. Deus repartiu exatamente para que não haja divisão, para que não haja essa diferença. Então, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é um membro deste corpo. Assim na igreja Deus estabeleceu. Olha, estava falando dos dons e das manifestações do Espírito Santo. Então desenvolve esse raciocínio de corpo, de multiplicidade, de diferentes membros, mas da dependência de um membro para com outro membro. E da loucura de algum membro se orgulhar por ser mais aparente do que o outro. Como se dissesse, olha, a mão toda hora está aparecendo. A mão pega o microfone, ela aparece em todo lugar, mas o pé nunca aparece. Paulo está então voltando a falar agora dos dons, depois de ter feito esta explanação, que é algo que é descabido, achar que uns são mais importantes por causa dos dons que receberam. Então ele diz, assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Aqui a pergunta é retórica. Obviamente que a resposta deveria ser não. Então ele diz, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Quando ele diz, primeiramente Deus estabeleceu. O ser humano é incrível e a gente, quando encontra alguma coisa dessas na Bíblia, a gente já diz, Deus colocou aqui uma hierarquia, então deixa eu ver novamente quem é o maior. Lembra quando estudamos sobre os evangelhos e os 12 discípulos, como constantemente estavam discutindo entre si sobre quem era o maior? E então, aquele incidente com a mãe de Tiago e de João, que aparecem para Jesus, e eles já tinham conversado em casa e já tinham decidido quem era o maior. Com certeza, João e Tiago tinham se auto-eleitos, auto-nominados os maiores, mas não sabiam direito quem entre eles seria aquele que sentaria à direita ou à esquerda. Quero dizer que isso faz parte da natureza humana e, novamente, quando encontramos algo assim, vamos logo querer saber quem é o
o maior nessa situação. Mas não é esse o objetivo. Aqui está falando de uma utilidade para a igreja. Já que todos os dons e as manifestações do Espírito têm um proveito comum, devem servir para a edificação da igreja, como falei há pouco, os dons não são certificados de grandeza, mas instrumentos para o serviço. Então Paulo aqui diz, olha, se é para falar sobre quais são mais importantes dentro de uma hierarquia funcional de utilidade para a igreja, então está aqui. Tem os apóstolos, os profetas, os mestres, aqueles que realizam os milagres e assim por diante. E aqui as línguas começam a ficar em último lugar, porque o problema daquela comunidade justamente era esse. E de fato, quando ele vai mencionar sobre este assunto, ele diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, mas não traz um benefício para a comunidade. Por isso, na igreja, ele deve preferir falar sozinho, falar baixinho, entre ele e Deus, a não ser que interprete. Então, ele vai agora entrar num capítulo falando do caminho do exercício dos dons. Que quando a igreja está cheia dos dons do Espírito, mas não aprende o caminho do amor, que realmente é o que prova a maturidade. Aqui fica muito claro que o apóstolo está dizendo que maturidade cristã, crescimento espiritual não tem a ver com a pessoa ser cheia de dons, mas sim ela ser cheia de frutos do Espírito, ser cheia do amor. Então, depois de dizer que devem buscar com dedicação os melhores dons, vai dizer, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Olha como ele estabelece um caminho para o exercício dos dons espirituais. Ele está dizendo línguas, ainda que você seja rico no dom de línguas, se não tiver amor, isso nada vai aproveitar. Olha, se você é um profeta, se você profetiza, se você é usado com palavras de sabedoria, com palavras de conhecimento, se você até faz muitos milagres a ponto de transportar montanhas, mas não tiver amor, nada disso está valendo. Ainda que você dê os teus bens e entregue o seu próprio corpo, quer dizer, se você tem o dom de prestar ajuda aos outros, tudo está conectado com o mesmo assunto. Então ele vai apontar aqui como é este amor. É o amor do tipo de Deus. É um amor que não se orgulha. Se assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca vai perecer. Se você analisar essas características do amor verdadeiro, onde nós podemos sustentar uma divisão no corpo de Cristo, onde nós podemos sustentar o orgulho de termos alguns dons e nos acharmos acima de outros, olhando ou nos analisando, nos encaixando nesse pequeno texto que expressa o que é o amor do tipo de Deus. O amor não se orgulha, o amor é paciente, o amor dá preferência aos outros, o amor é bondoso, não se infla, não se ensoberbece. Versículo 8 diz, o amor nunca perece. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E aí ele vai dizer algo que em parte, enquanto nós estamos aqui, conhecemos apenas em parte, mas um dia nós conheceremos totalmente. E vai chamar essa comunidade dos coríntios ao crescimento, dizendo, olha, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, eu pensava como menino, mas depois que me tornei homem, é necessário que eu pense agora como um homem. Nós estamos apenas vendo por reflexo, mas um dia veremos plenamente tal qual ele é. Então, o versículo 13 conclui essa parte dizendo assim, permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor.
E então volta no capítulo 14 a falar novamente dos dons. Então eu quero que você entenda que é um bloco, não podemos entender o que o apóstolo está falando se desconectarmos. No capítulo 12 ele começa falando dos dons, das manifestações, estabelece o padrão de sermos um corpo, de termos diferentes funções, o Deus distribuir diferentes dons, fala do caminho que é o ambiente para o exercício dos dons e então volta no capítulo 14 falando novamente dos dons do Espírito na comunidade, na igreja. Diz assim, sigam o caminho do amor. Olha que está tudo ligado. E busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. E aqui vai haver, então, uma comparação entre o dom de profecia e o dom de línguas. Falando que o dom de profecia está muito acima, porque profetizar é ouvir a Deus e falar aos homens. Então, a profecia sempre traz edificação. Diz aqui que é para encorajamento, edificação e consolação. A pregação da palavra é uma maneira de profetizar. Um conselho cheio do Espírito Santo é uma maneira de profetizar. E também a manifestação do Espírito, onde podemos profetizar algo específico do coração de Deus para aquela pessoa. Então, neste texto fica claro que as línguas que nos são dadas como um dom do Espírito Santo, como uma manifestação do Espírito Santo, é algo que as pessoas não entendem. Muitas vezes Deus já usou na história pessoas falando em um idioma que nunca foi aprendido, mas um idioma que existe. E assim pessoas que entendiam aquele idioma foram edificadas. É uma maneira que Deus pode usar. No entanto, o dom de línguas que está falando aqui deixa muito claro que ninguém entende, porque em espírito está falando mistérios. Mas somente Deus entende. E o Espírito Santo está glorificando a Deus em nós. Temos alguns outros textos que diz que não sabemos orar como convém, então o Espírito em nós, com gemidos inexprimíveis, vai expressando a oração. Também tem aqui um outro texto no versículo 17, que diz assim, que quando alguém está orando em línguas, está dando muito bem as graças, está louvando a Deus de uma maneira completa. No entanto, ninguém está entendendo. Então a igreja não recebe edificação. Versículo 3 diz, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Então, Paulo vai dizer, olha, eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas muito mais gostaria que profetizassem, porque quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Novamente, estabelecendo aqui uma coisa que é maior ou menor, não no sentido de maior importância, mas novamente, dentro do que está sendo tratado, que é a edificação da igreja, quando alguém vem com uma profecia, edifica aqueles que ouvem, mas quando alguém somente ora em línguas, ninguém entende nada, então não é edificado. E ele vai usar aqui algumas figuras, ele vai dizer, olha, os instrumentos quando começam a tocar, se não há uma unidade entre eles, ninguém entende nada. Vai usar uma segunda metáfora falando da trombeta. No Antigo Testamento, o som da trombeta, existiam vários tipos de tocar a trombeta. Um som determinava a festa, um outro som determinava um ajuntamento solene, um outro som estava anunciando que havia uma guerra e que todos deveriam se preparar. E disse, se a trombeta não soar de maneira certa, ou de maneira que os outros entendam como alguém se preparará para a guerra. E uma terceira metáfora que fala aqui é sobre os idiomas já existentes. Diz assim, olha, há muitos idiomas, mas todos eles são compreensíveis às pessoas que falam aquele idioma. Mas se você aparecer falando algo que aquela pessoa não entende, de nada aproveita. Então o versículo 12 ele diz, assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja.
E neste texto percebemos claramente que havia uma pergunta acerca de como eles deviam se portar na igreja. Então, Paulo aqui responde: vocês estão ansiosos por ter dons espirituais, e de fato a igreja de Jesus Cristo deve estar ansiosa. Aqui por várias vezes já lemos que o Senhor nos incentiva a buscar com dedicação os dons, nos ensina o caminho para exercer os dons do Espírito, ensina que não há nenhum certificado de grandeza nisso, mas é apenas instrumento para o serviço, mas nos incentiva a buscarmos aquilo que vai trazer edificação. Então ele vai anunciando na continuidade: por isso quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Na igreja, ore para que haja alguém que interprete, se não, fique falando somente consigo mesmo e com Deus. E no versículo 18, Paulo vai dizer: eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Mas na igreja, eu prefiro falar 5 palavras que todos compreendam a falar 10.000 em línguas e que ninguém compreenda nada do que eu estou falando. Então, com certeza, Paulo usava muito esse dom para edificar-se a si mesmo. Ele vai continuar no versículo 26, depois de dar algumas instruções ainda, o versículo 26, ele vai fazer um desfecho dizendo: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um exerça o dom que recebeu do Senhor, mas tudo com ordem, porque as coisas na igreja devem acontecer com ordem. Tratando-se de profetas, diz: falem 2 ou 3, os outros julguem. Aqui no versículo 31 diz: pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz. Muitas vezes, quando a pessoa é tomada pelo Espírito Santo para manifestar alguns dons, há uma alegria tão grande, há uma sensação tão grande da presença de Deus que a pessoa pode achar que é incontrolável. No entanto, a Bíblia diz aqui que tudo deve ser feito na perfeita ordem, porque Deus é um Deus de ordem, é um Deus de paz e não de desordem. E aqui diz que o espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Então, aquilo que vem do Senhor pode esperar, pode ter aquele momento de ordem, assim a igreja ser grandemente edificada. É importante entender no versículo 31, diz assim: pois todos vocês podem profetizar. Lá no capítulo 11, quando estava falando daquela hierarquia funcional do casal, que Cristo que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, da sua esposa, e isso deveria ser mantido lá no seu costume com o uso do véu. Diz que a mulher ora, ou estava orando ou profetizando. Então, o fato que elas oravam e profetizavam, o assunto lá era se estava de acordo com as normas para aquele momento ou não. E aqui na sequência vai dar uma instrução acerca das mulheres. E eu mencionei isso justamente para entender que as mulheres oravam e profetizavam no culto. No entanto, elas tinham que se manter de acordo com o que era naquela cultura, naquele presente tempo. Então, Paulo diz: olha, não é permitido que as mulheres falem na igreja, mas que elas aprendam em silêncio. E se elas não entenderem alguma coisa, perguntem aos seus maridos em casa, porque não é bom, é vergonhoso que a mulher fique falando na igreja. Aqui podemos entender de 2 maneiras. Uma, já que elas podiam orar e podiam profetizar, este falar, podemos entender que é um falar mesmo. É conversas pedindo alguma coisa que elas não estavam entendendo e então criando um tumulto. Porque as mulheres não era permitido naquela época participar da vida social, da vida jurídica, não tinham status como tinha o homem. Hoje, na nossa sociedade ocidental, já não há mais essa diferença, já que a mulher alcançou esse patamar, a mulher vota, a mulher estuda, foram direitos alcançados. E o Evangelho justamente vem devolver esta posição, dizendo que todos receberam o Espírito Santo, não é o homem, não é a mulher que faz a obra, mas sim o Espírito Santo de Deus. Terminando aqui no versículo 39, este bloco do capítulo 12, 13 e 14, Paulo diz: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação
oração ou profetizar, e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Podemos perceber, para a conclusão, que o grande problema na igreja de Corinto, então, estava sendo o mau uso dos dons, ou uma exacerbação do dom de línguas, que estava em proeminência sobre os outros dons, e ele vem trazer uma ordem. No capítulo 15, nós encontraremos uma das doutrinas principais do Novo Testamento, que é sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Aqui nesta comunidade também, como tantas outras coisas, alguns estavam se levantando para dizer que não havia ressurreição. Sabemos que os filósofos, tanto os estoicos como os epicureus, e que era comum, Corinto é perto de Atenas, que era esse centro cultural, ambos os grupos ou as escolas, digamos assim, não acreditavam na ressurreição dos corpos. Até a própria seita dos saduceus, que fazia parte dos judeus, que vimos tanto ao estudar os evangelhos e até Atos dos Apóstolos, também não acreditavam na ressurreição. No entanto, a ressurreição de Jesus é um ponto fundamental na doutrina da salvação. E Paulo vai começar a anunciar a esses coríntios, dizer, olha, eu quero recordar o que eu ensinei a vocês. Primeiramente, que Cristo veio a esta terra como homem, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, aparecendo a muitos irmãos. Então ele deixa claro que o que faz parte da crença para a salvação é entender que Jesus é o próprio Deus. Ele veio a essa terra como homem, se identificou, tomou sobre si os nossos pecados, morreu na cruz para pagar os nossos pecados, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou. E depois de ressurreto, ele apareceu para muitos discípulos, para Pedro, para os 12, para um grupo de 500 irmãos, está falando no texto, depois para Tiago, e Paulo diz, e por fim, apareceu também a mim. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós lemos que Jesus, por 40 dias, apareceu aos discípulos dando provas incontestáveis de que ele estava vivo. Portanto, a ressurreição é uma doutrina fundamental de crença para a salvação. E no versículo 12, Paulo vai dizer, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? E ele vai dizer, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês estão tendo é vã, não serve para nada. E mais, vocês ainda estão nos seus pecados. E mais, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou, nós estamos sendo falsas testemunhas, dizendo que Deus ressuscitou a Cristo quando de fato não ressuscitou. Então Paulo está aqui argumentando com eles que duvidar da ressurreição é colocar em dúvida todo o restante do evangelho. Porque o fato de Jesus ter ressuscitado e ter dado o Espírito é a garantia da nossa própria salvação. Mas se alguém começa a duvidar que haverá a ressurreição dos mortos, começa a duvidar também que Cristo ressuscitou. Porque quando Jesus ressuscitou, ele garantiu que ressuscitaria também todos aqueles que nele crescem. E Paulo vai dizer, versículo 18, diz, neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Quer dizer, e os irmãos, aqueles que já partiram, que creram no Evangelho, que já partiram, esse dormir no Novo Testamento, mais uma vez, quero mencionar, que fala da morte física daqueles que estão em Cristo, diz, então eles continuam perdidos. Diz, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Dignos de compaixão por quê? Porque não há garantia nenhuma de que nós estamos salvos e de que haverá uma vida após a morte, que haverá uma continuidade, que haverá o estabelecimento do reino de Deus e uma vida que perdurará para sempre. Então, no versículo 20, ele vai dizer a verdade, aquilo que faz parte do Evangelho, diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, o primeiro que venceu a morte, o primeiro que ressuscitou. Visto que a morte veio apenas por um homem, a
Adão, assim também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E eu quero fazer um breve parênteses nessa palavra vivificados. Lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, vai usar esta palavra dando uma conotação de vida, vida eterna que foi recebida para aquele que estava morto espiritualmente. A Bíblia diz claramente que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Lá em Colossenses diz que em Cristo Ele nos vivificou. Então, se estávamos mortos para os nossos pecados, quando entregamos, cremos na mensagem do Evangelho, entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos vida, a vida do próprio Deus, somos vivificados. Mas neste texto aqui de Coríntios, quando fala vivificados, está falando de vida que vai voltar, a ressurreição dos corpos mesmo. Então diz, olha, Cristo foi as primícias e a garantia de que, como em Adão todos morrem, assim em Jesus todos recebem a vida, assim também a morte entrou em Adão e em Cristo todos serão vivificados. É uma garantia que Deus está dando. Mas cada um por sua vez. Cristo foi o primeiro que ressuscitou. Depois, quando Ele vier, então na sua segunda vinda, todos aqueles que lhe pertencem, apontando para a ressurreição de todos os salvos, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E continua dizendo, então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, e continua falando várias coisas aqui, falando desse reino eterno que um dia será entregue de volta ao Pai. No versículo 30, ele vai novamente perguntar, olha, se a ressurreição não existe, Jesus não ressuscitou, também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, o apóstolo está dizendo. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele quer dizer qual é a razão de estar sofrendo tanto pelo Evangelho. Lá em Éfeso, ele diz, eu lutei com feras. Eu não sei se são as feras realmente a qual os primeiros cristãos foram submetidos. Sabemos que o Império Romano submetia tanto os escravos como também os cristãos posteriormente. Não sei se aqui já estava acontecendo isso. E esse texto é literal, de que ele foi jogado às feras, mas sobreviveu. Ou ele está mencionando feras aqui como pessoas de autoridade que estavam se opondo à pregação do Evangelho. Certo é que ele padeceu quase ao ponto de se desesperançar da própria vida. Ele vai mencionar isso no início da segunda carta aos Coríntios. Padeceu muito, Paulo sofre constantemente, ele diz, todos os dias enfrento a morte por causa desse Evangelho. Mas se não é verdade que Cristo ressuscitou e que nem nós vamos ressuscitar, tudo isso é vão. Então vamos comer e beber e fazer festa, porque amanhã vamos morrer e tudo termina. Então, realmente, afirmando que existe uma esperança, Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos também. Então, ele conclui dizendo, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Tantas vezes, nós mencionamos esse texto ao falar de amizades, ao falar que, diga-me com quem andas e te direi quem és. É um provérbio popular que a gente usa, porque conforme os valores das pessoas com que nós andamos, a tendência é que nós assimilemos também essa mesma prática de vida. Mas aqui o contexto pode ser aplicado para isso, mas aqui o contexto é um pouco mais amplo, dizendo, olha, as más companhias, uma outra tradução diz assim, as más conversações corrompem bons costumes. Paulo está dizendo, cuidado com este grupo de pessoas que está dizendo esse tipo de coisa. Este assunto é sério. Se vocês negarem o fato da ressurreição, vocês ainda vão permanecer nos seus pecados. A fé que vocês estão tendo vai se tornar totalmente vã, porque não existe esperança, não existe expectativa. Então ele está mencionando aqui, cuidado com aquilo que você se expõe. Nos nossos dias, vale muito bem, de maneira apropriada, dizer cuidado com os blogs que você entra, cuidado com os temas que você pesquisa na internet. A internet é algo maravilhoso, a tecnologia é um presente de Deus, mas é um mundo selvagem.
Você precisa mais do que nunca depender do Espírito Santo quando você vai buscar informações nesses meios, porque encontramos de tudo lá. Encontramos servos de Deus falando da palavra e também encontramos pessoas que querem realmente corromper a fé firme, a fé verdadeira, a fé neotestamentária. Então, sempre dependa do Espírito Santo para ler estas coisas, e se algo te inquietar, não tenha dúvida de deixar para lá, vai para a palavra, busque em Deus e você vai receber o entendimento, o conhecimento. Para fechar esse bloco e também a primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer então como a ressurreição acontece. Porque muitos estavam dizendo, mas como que pode acontecer a ressurreição? O corpo morre, ele se decompõe, como depois aquele corpo vai ressuscitar? Então Paulo vai dizer, ele vai dar exemplos aqui de uma semente, diz, olha, a semente, ela não nasce senão antes morrer. Como uma semente de trigo, ela tem um corpo, é uma sementinha, mas quando ela morre, então ressuscita, quer dizer, nasce um pé de trigo e ele tem uma outra forma do que a semente. Assim, uma outra semente, o milho você planta lá, mas Deus dá um outro corpo. Então é semeado, quando diz aqui no versículo 42, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Então está mencionando aqui a semelhança do corpo de Jesus. Jesus foi flagelado, ele ficou desfigurado com aquilo que ele suportou antes da sua morte. No entanto, depois de ressuscitado, ele apareceu com um corpo glorificado, um corpo que já não dependia de porta, ele ultrapassava a matéria. Está lá escrito no Evangelho de João, que estando os apóstolos com as portas trancadas, Jesus se pôs no meio deles. Este corpo glorificado, o corpo da ressurreição, não é mais um corpo sujeito à lei da gravidade ou às leis da matéria deste mundo físico. Então Paulo está dizendo, olha, para Deus isso é tão simples. Jesus apenas conservou as marcas nas suas mãos para poder demonstrar, tem um propósito específico para isso, e a Bíblia menciona em outro lugar, mas está falando que nós morremos ou somos semeados com um corpo natural. Esse corpo, ele vai realmente se corromper, ele vai se dissolver, mas Deus dará um outro corpo, o corpo espiritual. Assim como nós trouxemos a imagem daquilo que é terreno, Adão, e assim fomos feitos à imagem de Adão, também teremos que trazer a imagem daquele que é celestial, quer dizer, Jesus. Tudo isso ele está falando aqui, e no versículo 50 ele vai declarar que carne e sangue não podem entrar no reino de Deus, nem o que é perecível pode entrar no reino. Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, e se dormir aqui é morrer. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, este corpo, se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Será um grande milagre, será o poder de Deus, da mesma maneira que está escrito lá na carta de Paulo aos Efésios, que diz que o Espírito desceu e ressuscitou o corpo morto de Jesus depois de 3 dias, fê-lo reviver. Assim acontecerá no dia da ressurreição, este grande milagre, o Espírito de Deus vivificando os nossos corpos. Versículo 54 diz, quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Em pequenas palavras aqui expressa todo o plano da redenção. Essa palavra aguilhão é uma ponta de ferro que é cravada num bastão e que é usada para guardar os bois ou para fazer com que os bois vão para o lugar, para o brete ou para o lugar destinado a eles. E resistir ao aguilhão é resistir a um poder maior, porque será ferido.
no momento em que aquela luz apareceu para o apóstolo Paulo, e uma voz falou a ele: duro te é recalcitrar contra os aguilhões. O que estava falando? Duro é para você resistir ao poder de Deus. É impossível resistir ao poder de Deus e não ser ferido. Então aqui fala, o aguilhão da morte, quer dizer, o poder da morte é o pecado. Mas Jesus venceu o pecado. A força do pecado é a lei. Então Jesus veio, cumpriu a lei no nosso lugar, se tornou pecado, venceu o pecado e por causa disso venceu a morte. Onde está o poder da morte? Foi vencido, porque o pecado foi vencido. Então essa promessa tão maravilhosa, e Paulo só pode expressar um louvor a Deus neste momento, quando ele acaba de dizer isso, no versículo 57 nós lemos: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O fato é que Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele e estaremos vivendo para sempre. Que doutrinas tão tremendas encontramos aqui nesta carta. Que privilégio podermos adentrar na palavra e sermos edificados e cheios de fé nas promessas do Senhor. Nosso próximo encontro, nós entraremos na segunda carta de Paulo aos Coríntios e lá também encontraremos o apóstolo rasgando o seu coração nesta comunidade que vai permanecer, alguns dentre eles, resistindo à autoridade apostólica do apóstolo. E vai ser a carta, uma autobiografia, onde realmente o apóstolo vai rasgar o seu coração e, dilatado em amor, vai falar com esta igreja, expressando tudo aquilo que ele passou por amor a eles, porque eles são o selo do seu apostolado. Também concluiremos o capítulo 16 na próxima, porque tem uma ligação a ser feita com a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Até lá, que Deus te abençoe.